Amigo inscrito no canal, nós falamos de concurso aqui, exatamente de concurso, porque aqui é o canal do Mr. M dos Concursos, um canal de um concursado concurseiro para um concurseiro que vai ser concursado, porque essa é a dinâmica da vida real. Todo concurseiro quer ser aprovado num concurso público e quer ser nomeado. Gente, eu vou trazer para no canal agora, que é muito importante para vocês ou para todo mundo que estuda concurso, que cai atualidades, a situação aí do que nós estamos vivendo dessa invasão da Rússia na Ucrânia, que é uma coisa aí, num contexto internacional, mundial, que provavelmente vai ser cobrado na sua prova de atualidades. Então a gente vai tentar aqui, em poucos minutos, de uma forma divertida e lúdica, explicar para você o conflito aí da Rússia e Ucrânia, o que pode acontecer e por que aconteceu isso agora, após a vinheta. Muito bem, voltamos aqui, gente, e é algo assim que eu fiquei, realmente assim, eu não esperava, né? A gente sabe que o ser humano ele é complicado, mas eu não esperava que no meio de uma pandemia, posterior a uma pandemia, nós fôssemos nos preocupar aí com a possibilidade de uma guerra, ou talvez uma terceira guerra mundial, talvez para um âmbito maior ainda, se a gente for pensar, dependendo das estratégias de cada país, tá? Então eu vou colocar na tela aqui, olha só para vocês as fotos. Ontem o Premier do Canadá fez pronunciamento sobre as restrições e as sanções sérias que vão ser feitas à Rússia, né, tendo em vista a invasão dela à Ucrânia. Então já vários líderes do governo, aqui líderes do G7, condenam Vladimir Putin por ataque à Ucrânia. Então o mundo está se posicionando contra Vladimir Putin, tá? Em razão desse ataque sem contra-ataque, não foi nada assim, a Ucrânia invadiu, não, é um jogo político onde ele decidiu ir diretamente para a arma e invadir a Ucrânia. E olha aqui o que Putin fala, aqui essa frase é forte, ó: quem tentar nos parar, saiba que a resposta levará a consequências nunca vistas. Nunca vistas. Cara, é uma ameaça, tipo assim, parece Hitler falando, sabe? Não sei. Bom, proporções, né, diferenças, mas aqui é uma forma de falar assim que a gente vê um líder assim, ditador, né? Não importa. Quem tentar nos parar, saiba que a resposta levará às consequências nunca vistas, né? Eu vou colocar o vídeo aqui na íntegra dele falando agora para vocês, eu vou ficar estátua agora, só para ouvir aí o que ele vai falar. Еще раз настойчиво подчеркну, вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан. Bom, gente, vocês viram, né? Essa fala que me deu medo. Ele falou isso aqui quando ele decidiu atacar, então, invadir a Ucrânia. Aí nós vamos entender um pouco dos fatos aí sobre o que se fala, né, de toda essa ação. E eu trago para vocês agora na tela aqui também, ó, o presidente dos Estados Unidos, o Biden. Putin e Rússia sofrerão as consequências. Estados Unidos e aliados responderão de forma decisiva, afirma Biden. Então, ele aqui, na verdade, os Estados Unidos assisti a entrevista ontem. Ele apenas vai fazer restrições econômicas, mas restrições econômicas nunca vistas aí na história também. Então, da mesma forma, Putin diz, olha, vocês nunca vão ver as consequências na história, os Estados Unidos responde com e o grupo dos países aliados de que também a Rússia vai sofrer restrições econômicas nunca vistas na história. Então, é uma briga, é uma guerra, na verdade, de Rússia contra o Ocidente, praticamente, né? Aonde que, sim, se houvesse uma ajuda de militar do grupo da OTAN aí, ou das pessoas, aí poderia dar uma guerra mundial, porque aí sim poderíamos ter uma briga direta, né, entre esses grandes países. O que acontece agora é que a guerra é entre Rússia, toda poderosa, contra a Ucrânia, um reles mortal país que não tem poderio bélico de armamento também. Então, por isso a invasão é tranquila, a Rússia está dominando praticamente o país inteiro da Ucrânia de forma muito rápida. Isso é triste, eu vi as imagens ontem, nem vou colocar porque
um país sendo invadido, né? As pessoas bomba, míssil, é uma das piores coisas que a gente tem, acho que no mundo, são as guerras, né? E uma frase bem legal que falaram, tá? Já para entrar em todo o contexto, para você entender o contexto, por que chegou nessa guerra, né? Por que está essa guerra. Mas uma frase que eu acho bem marcante é essa, né? Guerras são jovens, né, que não se conhecem, não se odeiam, que se matam. Porque velhos que se conhecem e se odeiam não têm coragem de se matar. Essa basicamente eu acredito também nessa frase aí, porque é bem isso aí que está acontecendo na Ucrânia, tá? Então, gente, o que eu quero passar para vocês agora, tá? Que a gente tem até um texto aqui que fala, eu também li bastante sobre o assunto, sobre por que os países estão em guerra, tá? Por que os países estão em guerra? Essa é uma questão que a gente tem que trazer e tem que conversar, porque pode cair na sua prova. Então, basicamente, a Rússia, né, desde do fim da União Soviética, então a Rússia é o maior país aí que veio da União Soviética, é a Rússia, né, que fazia essa associação das repúblicas soviéticas, né? E desde aquele tempo lá, a Rússia sempre, né, demonstra um poder e um certo aversão ao Ocidente, né? Então o que acontece, tá? A Rússia, a tensão cresceu com a Ucrânia, né? E como a OTAN tem a ver com o conflito. O que é a OTAN? A OTAN é uma organização, vai ser bem simples assim, ó, a OTAN é uma organização de países, Estados Unidos e vários países que se unem. E quem faz parte da OTAN, desse clubinho, vamos fazer assim, um clubinho dos amigos, né? Ó, tipo, ó, você entra pra minha ganguezinha, né? Você falar bem assim pra você entender, porque eu acho que é mais fácil memorizar quando a gente dá uma dinâmica assim mais lúdica, né? Então você entra pra minha gangue aqui, vamos brincar que é gangue, né? E eu te protejo. Basicamente é isso, a OTAN é isso. Você entrou dentro da OTAN, você tá protegido. Ou seja, mexeu com meu amiguinho, mexeu comigo. Essa é a questão. Então nós temos a Ucrânia em fortes vias de um pacto, né? De entrar no acordo e formar parte do grupo da OTAN. Aí o que acontece? Estados Unidos, vários países aí grandes fazem parte desse grupo, né, militar, tá? O que acontece? Se a Ucrânia entra dentro da OTAN e faz parte da OTAN, aí acabou, né? Aí a Ucrânia se torna um dos países que é obrigado pelo tratado. Se acontecesse o que aconteceu agora com a Ucrânia, posterior entrada no clubinho da OTAN, né? Na gangue, assim, falando para você decorar, memorizar, da OTAN, o que acontece? Mexeu com o meu amigo, agora mexeu comigo. Então todo mundo ia para cima. É obrigado pelo pacto a atacar a Rússia, não deixar, permitir que a Rússia venha invadir a Ucrânia. Então essa é a grande jogada da OTAN, de fazer parte do OTAN. Você se torna um estado aí que mesmo que você não tenha armamento, mas que você possa numa guerra ser defendido por todos. Então é um por todos, todos por um. Igual o D'Artagnan também, né? Então a Ucrânia vem há muito tempo já querendo fazer parte, né, da OTAN, tudo se encaminhando. E o Putin disse que não. Começou com exigências de que, olha, nós começou a mexer o armamento, né, perto da Ucrânia, porque nós temos, aí entra a questão separatista. O povo da Ucrânia é um povo mixigenado, tem bastante russos que moram lá, e tem uma parte do país onde eles são separatistas, né? Vamos, né, basicamente aqui, aquela ideia, lembra que a gente tinha tempos atrás aqui no Rio Grande do Sul, o Sul é meu país, tinha um movimento separatista que ele é separado do resto do Brasil, que não pode pela Constituição, se você sabe da Constituição, você sabe que não pode. Então, basicamente, tem um grupo lá que são russos, descendência russa, ou russos mesmo, que vivem na Ucrânia, que tem essa parte do país aí que eles querem separar, eles se sentem mais russos do que ucranianos. E isso, Vladimir Putin diz que esses estados ele reconhece como os estados russos, praticamente, que estão dentro da Ucrânia, então ele mencionou a todo tempo que queria de volta esses estados. Então é briga política, geopolítica, é a mesma coisa, sempre briga pelo poder, por terra, né? O mal do homem é isso, é o poder, é poder, é poder, é poder. Mas basicamente isso. Então, como tem essa briga separatista lá dentro da Ucrânia, Vladimir Putin invadiu, ele mencionava que queria apenas invadir nesses territórios, mas na verdade ele invadiu toda a Ucrânia por todos os lados e está praticamente conquistando o país ucraniano, né? Em poucos dias nós vamos ver aí o que vai acontecer, mas provavelmente vai haver a tomada completa e vai ser colocado, né, o que os críticos políticos falam, que vai ser colocado alguém para ficar de fantoche lá como presidente da Ucrânia, ou novo presidente nesse sentido, tá? Então esse é o que está por trás do conflito, né, da OTAN, tá? Então a Ucrânia declarou que Moscou não pode impedi-la de constituir laços mais próximos com a OTAN. Na realidade, a Ucrânia insiste que a Rússia está tentando desestabilizar o país com o presidente ucraniano, inclusive alegando um planejamento de golpe, né? Então todo sentido. O Vladimir Putin fala que são neonazistas, né? O presidente da Ucrânia, ele é um ex-judeu, então em momento algum ele diz como ex-judeu não, ele é judeu, né? Descendente judeu, então em momento diz como que eu vou ser neonazista, né? Eu sou judeu. Então basicamente são farpas e disputas, né? Os Estados Unidos declarou por telefone apoio, né? Então a Ucrânia,
E nós tivemos tentativa de paz, o presidente francês, Putin e Macron, se encontraram para tentar negociar alguma questão, mas basicamente Putin diz o seguinte para a OTAN, para os Estados Unidos: olha, não quero que vocês façam uma aliança com os países aqui dessa parte europeia de baixo, aqui, da onde que é mais ligada com a Rússia. Não pode haver isso, não sei o que lá, e se for feito isso eu vou invadir, né, a Ucrânia nesse sentido de retomar o país, a parte que é nossa, nesse sentido, tá? O presidente Bolsonaro em viagem à Rússia, em visita ao presidente Putin, de acordo com as fontes se informaram que o Brasil não tem uma posição, o Brasil tem uma posição de não se intrometer no assunto entre Rússia e Ucrânia, então o Brasil vai se isolar. Ontem até o presidente dos Estados Unidos falou que vai ser uma mancha histórica para os países que apoiarem a Rússia nesse momento, onde todos sabem que é uma invasão injusta, né, de um país que não fez nada. Então basicamente esse é o contexto de tudo. Até se vocês verem ontem que a Lituânia e outros países que eram da ex-soviética já se juntaram à OTAN. Tá? Já se juntaram à OTAN. Então, o que acontece? Os analistas dizem: olha, por enquanto a guerra está apenas na Ucrânia. Então, os países da OTAN não vão fazer nada. Agora, se a Rússia entender por querer de volta aí algum desses países membros da OTAN, aí acabou, aí é guerra. Aí vai ter que invasão, aí vai mudar o tom do presidente dos Estados Unidos e todo mundo, porque aí é obrigado pelo pacto da OTAN de contra-atacar e defender esses países. Então, por isso que a Lituânia, tem uns 2 países aí que fazem parte da OTAN, que são, acho que da ex-União Soviética, que aí sim não podem ser invadidos pelo presidente russo. Então, basicamente, essa é a questão toda. Vocês viram que é uma questão complexa, mas é uma questão por poder, sempre por poder, né? Então, a gente tem aqui países, deixa eu ver se eu acho aqui, países que apoiam a Rússia, né? Então, a Rússia também tem a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que veio depois do Pacto de Varsóvia, que basicamente a Guerra Fria, para quem não nasceu na década de 90, era Rússia e Estados Unidos, né? União Soviética e Estados Unidos, né? Basicamente. Então, daquele pacto surgiu depois, né? Também a mesma coisa, tá? Tem um clubinho da OTAN e tem o clubinho da OTSC, que é a Organização de Tratado de Segurança Coletiva, que daí vem a Armênia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, que são os países que formam, que é a mesma coisa, mexeu com a Armênia, mexeu com a Rússia, né? Mexeu com a Rússia, mexeu com o Tajiquistão, Cazaquistão. São unidos para qualquer guerra militar nesse sentido. Então nós temos dois, um clube bem grande aí da OTAN e um clube menor da Tratado de Segurança Coletiva, que faz parte da Rússia. E basicamente nós temos apoios aí pelo mundo diversos à Rússia. A Síria é um país aí de um país mais estreito com a Rússia. Nós temos quem mais aí no pacto, além desses países que já falamos aqui, né? A Venezuela é um país estritamente apoiador aí do Putin também, é mais um país aí também ditador, né? Que no caso Cuba também mantém relações estreitas com a Rússia, Nicarágua, e a China é a grande incógnita, né? A China cresceu no comércio mundial, mas apesar disso tem relações agora hoje com os Estados Unidos também com a Rússia. Então é um dos países importantes que pode se posicionar favorável ou contrário à invasão. Então, tanto que o presidente foi perguntado ontem sobre a China, se vai se posicionar e tal, ele disse: olha, no momento não estou preparado para responder essa pergunta. Ou seja, é uma incógnita o que a China vai fazer, se ela vai apoiar a invasão russa ou se vai se posicionar ao lado dos países restantes do Brasil. Como o presidente dos Estados Unidos disse, 2/3 do mundo, da economia do mundo vão boicotar a Rússia, né, dos mercados mais importantes. E deixar a Rússia sangrar aos poucos. Tem muitas pessoas que dizem que a Rússia tem capacidade para aguentar muito tempo sangrando, então não sei se vai surgir efeitos econômicos imediatos. Veja que Putin pensou muito, não é uma coisa, vou atacar. Não, muito tempo que ele está pensando e fazendo essa estratégia de atacar. Então ele sabe as consequências econômicas de tudo, então ele se blindou para isso. Eu acredito que mesmo os Estados Unidos tentando fazer tudo, tirar de todos o comércio, pegar os mega ricos e poderosos da Rússia, não vão ter mais regalias no mercados financeiros de outros lugares, não vão poder transitar ou fazer coisas que faziam anteriormente. Mesmo assim, a Rússia está preparada para tudo isso, né? Então a gente entra num período de Guerra Fria, parece de novo, né? Parece muito parecido com essa guerra, um ataque a um país, mas sempre com aquela tensão de poder haver um ataque entre os outros países, né? Então a China é a grande incógnita. A gente já tem como reflexo o barril passando a $100, isso não acontecia desde 2014. O teto, que era sempre $100, agora a expectativa é que o piso seja de $100 para $140 o barril de petróleo. Então o petróleo vai aumentar, vai faltar, tem a questão do gás lá, que o gás também pode faltar pela dinâmica de abastecimento na Europa. Tem todas as restrições econômicas dos países europeus à Rússia, mas a Rússia também cede algumas questões comerciais para os outros países, então isso vai faltar. Então isso tende a levar a uma crise econômica mundial, tá? Com reflexo menor, nem uma onda, onde está o fluxo, agora vai até chegar no Brasil, chega um pouco menor, mas chega. Então, reflexo de alta de preços, muitas coisas. Então, é um período pandêmico que a gente ainda sofre com tudo isso aí pelo ser humano ser egoísta,
violento, por existir ainda pessoas que lutam e se matam por pedaços de terra, por história geológica, sei lá, seja o que for, né? Mas sempre vai ter as pessoas que acreditam e pegam um discurso aí de que não importa as consequências, nós vamos fazer o que for para ter de volta o que é nosso, né? Nesse sentido, então, realmente a gente fica muito triste, né? Mas a gente comenta isso aqui para você entender, então, toda essa situação aí, Rússia, Ucrânia, a gente vai acompanhar e trazer mais informações. Mas acho que o principal de tudo é isso, né? O principal de tudo é isso, que vai se formar, basicamente, países totalmente contrários e cortando a economia com a Rússia, outros países que vão colocar em cima do muro, talvez seja o Brasil um caso, o Brasil não vai se manifestar claramente se não for necessário, eu acho que é isso que vai acontecer. E outros países aí, mais do lado da Rússia, e alguns, né, parece mais extremos, você pode ver, né, na questão Cuba, Venezuela, países assim que já são mais autoritários, que apoiam uma intervenção militar aí quando necessário. Então, basicamente é isso, gente. Espero que você tenha ficado atualizado. Se não conhece o canal, meu nome é Mr. Lima dos concursos. Na verdade, meu canal é de concurso público, né, gente? Então, eu falo de concurso, mas eu tinha que falar porque esse é um momento importante da história mundial. Eu vejo assim, cara, porque é triste a gente ver tudo que está acontecendo agora. Então, eu deixei você atualizado sobre essa questão. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia, a questão da OTAN, a questão do armamento e das conversas aí sobre essa guerra que está se iniciando aí, pelo menos entre Ucrânia e Rússia, né? Tá bom? E uma guerra comercial aí de isolamento da Rússia que a gente vai ter que acompanhar durante anos, porque realmente não é uma questão assim, cortou agora, né? Eles querem tornar o país russo menos desenvolvido, cortando todas as possibilidades de inovação tecnológica e outros recursos, né? Eu vi até a questão aeronáutica, por exemplo, motores de avião, a Rússia não teria acesso mais, questão de comunicação, tentar cortar o desenvolvimento do setor de comunicação russo também, mas isso aí é anos, anos e anos, então a gente pode ver aí anos e anos essa situação de crise aí no mundo inteiro. Cara, é quase perto do fim do mundo, né? Basicamente, é uma questão bem punk, assim, cara. Bom, cada um tem a sua fé, né? Mas se a gente olhar para alguns inscritos que estão na velha, cada vez a gente vê rumores e rumores de guerra, né? E, cara, eu pensei que não ia acontecer mais da forma como está acontecendo agora. Tá bom, gente? Um grande abraço. Deus no controle sempre. Para terminar, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, Mr. Lima dos concursos. Nós temos aqui 2 vídeos, de que lado que é os vídeos mesmo, Mr. Não, os vídeos é aqui desse lado, ó, 2 vídeos desse lado, e nós temos o botão de inscrição aqui. Inscreva-se no canal, deixe seu like, inscreva-se no canal, vem para a família Mr. M. Grande abraço, Deus no controle sempre.